Dando prosseguimento no nosso curso Eletrônica Prática, aula 27, módulo 2. O assunto: carga e descarga do capacitor. Vamos lá? Naturalmente, o percurso de descarga do capacitor, ela não precisa ser formado obrigatoriamente por um LED. Podemos também utilizar um simples pedaços de fio condutor, ou então usar um resistor, para que se possa ter um controle melhor sobre a corrente. Tanto a intensidade da corrente de descarga, quanto o tempo que o capacitor leva para descarregar, são controlados pelo próprio resistor. Observe com atenção o diagrama esquemático ao lado. Preste atenção nesse diagrama. De acordo com o diagrama esquemático, o capacitor está parcialmente carregado e, ao ser fechado o interruptor, a tensão acumulada sobre o capacitor irá fornecer uma corrente sobre o resistor. Preste atenção, aluno. De acordo com o diagrama esquemático, o capacitor ele está parcialmente carregado e, ao ser fechado o interruptor, a tensão acumulada sobre o capacitor irá fornecer uma corrente sobre o resistor. Essa corrente, ainda que seja muito rápida, ela pode ser calculada pela lei de Ohms. É importante lembrar, contudo, que a corrente de descarga do capacitor apenas se manifesta, obviamente, se o capacitor possui carga anteriormente acumulada. Podemos comparar com uma caixa d'água, previamente cheia, que vai se esvaziando através de uma mangueira até que a caixa fique completamente vazia. Observe então que com a caixa d'água completamente cheia, assim que ligamos uma mangueira de início, provavelmente a água fluirá com grande intensidade, isto é, alta pressão. Porém, à medida que o reservatório vai se esvaziando, o fluxo de água pela mangueira também vai sendo reduzido em pressão. O capacitor, acoplado em série com o resistor, ele age de maneira semelhante. Observe novamente o diagrama esquemático. Preste atenção no diagrama esquemático. Nesse diagrama, mostramos claramente como o sistema funciona. Nesse caso, ao fechar a chave interruptora, estando o capacitor carregado, provavelmente a corrente sobre o resistor será inicialmente intensa. Conforme o capacitor vai tendo sua carga esgotada, a intensidade da corrente ela vai diminuindo, até que a corrente cessa por completo. Em relação ao tempo que decorre entre o momento em que se ligou a chave interruptora e o instante em que nenhuma corrente mais circula pelo resistor. Preste atenção. Relação ao tempo. Ela decorre entre o momento em que se ligou a chave interruptora e o instante em que nenhuma corrente mais circula pelo resistor. Esta corrente é proporcional ao valor da capacitância do capacitor e ao valor do próprio resistor. Isto é, quanto maior o valor do resistor, menor é a corrente que passa no mesmo tempo, fazendo com que a carga do capacitor ela dure mais. Preste atenção, aluno. Esta corrente ela é proporcional ao valor da capacitância do capacitor, que é dada em farad, e ao valor do resistor, que é dada em ohms. Isso é, quanto maior o valor do resistor, menor é a corrente que passa no mesmo tempo, fazendo com que a carga do capacitor ela dure mais. Podemos então afirmar que em relação a essa descarga de um capacitor, é mesmo considerada uma síntese, muito semelhante ao da carga. A única diferença é que a ação ela é inversa. Fazendo ainda uma comparação com a caixa d'água, duas torneiras, uma para encher e outra para esvaziar, sendo essas torneiras absolutamente iguais.
Podemos então dizer que o tempo que se levará para encher a caixa será absolutamente idêntico ao tempo que se levará para esvaziá-la. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima.